Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer aos inscritos que doaram para o canal Messias Santana e Jadson de Jesus. Vou postar 5 vídeos hoje como agradecimento. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 221. Determinação e treinamento de Natsuru. Pensando bem, parece mesmo com ele, disse Naruto, piscando, ao lembrar que, embora a liberação de vento, Rasen Shuriken tenha sido desenvolvida por Natsuru, acabou sendo Jiraiya quem o ensinou a usá-la. É assim que o pequeno Natsuru é. Mas cada ação que ele toma é cuidadosamente pensada, e eu nunca conheci ninguém que trabalhasse tão duro quanto ele, disse Fukazaku com admiração. Planejamento, esforço, eficiência, talento. Ele tem tudo. Ninguém se surpreende com o quão forte ele se tornou. Enquanto Fukazaku falava, Naruto assentiu em concordância. Aos olhos de Fukazaku, as duas pessoas mais notáveis que ele havia encontrado eram o quarto Hokage e Natsuru. Especialmente Natsuru, Fukazaku o tinha visto crescer desde jovem, e seu talento era de tirar o fôlego. Ele não era apenas talentoso, mas também diligente e metódico, nunca treinando sem rumo. Isso tornou seu crescimento excepcionalmente eficiente. Fukazaku concluiu que o caminho de Natsuru era virtualmente impossível para qualquer outra pessoa replicar. Mesmo sem o poder misterioso previsto pelo grande sapo sábio, ele ainda teria alcançado alturas incríveis. Na realidade, Fukazaku subestimou um fator crucial. Natsuru tinha vantagem da previsão, tendo conhecimento da história original. Isso lhe permitiu treinar com direção e evitar desvios completamente. Naruto também assentiu entusiasticamente. Ele já sabia que Natsuru era incrível. Se alguém lhe dissesse que Natsuru havia se tornado o ninja mais forte do mundo, Naruto não ficaria surpreso. Tudo bem, vamos começar a sair. Vou explicar o modo sábio para você no caminho, disse Fukazaku, conduzindo a conversa. Fukazaku-sama, antes disso, posso perguntar sobre a profecia que Natsuru mencionou antes? Naruto perguntou com a voz séria. Fukazaku fez uma pausa e perguntou, Jiraiya ou Natsuru nunca te contaram sobre isso? Naruto balançou a cabeça, surpreso ao saber que até Jiraiya sabia disso. Não é algo que precisa ser mantido em segredo, disse Fukazaku depois de pensar um pouco e começou a contar a Naruto sobre a profecia do grande sábio sapo. Ao ouvir a profecia, Naruto cerrou os punhos, seu coração batendo forte com a gravidade de tudo. Uma crise envolvendo o mundo ninja inteiro? Então é isso. Naruto de repente se lembrou das palavras de Natsuru de antes. Se ele pudesse se tornar mais forte, essa seria a maior ajuda que ele poderia lhe oferecer. Poderiam os inimigos dos quais Natsuru falou serem os mencionados na profecia? E Jiraiya Sensei? Ele passou tanto tempo procurando pela criança da profecia. Eu vou treinar ainda mais. Quando chegar a hora, vou garantir que posso ajudar Natsuru. Naruto disse com determinação inabalável. Ao ouvir isso, Fukazaku sorriu e disse, não se preocupe. Se como ele acredita você é adequado para o modo sábio, dominá-lo definitivamente fará diferença. Naruto assentiu firmemente. Não apenas o modo sábio, mas também o Rasen Shuriken, ele resolveu dominá-lo perfeitamente. Na próxima vez que viu Natsuru, Naruto jurou lhe dar a maior surpresa. Determinado, Naruto começou seu treinamento no Monte Myoboku. Treinamento de Natsuru. Depois de deixar o Monte Myoboku, Natsuru começou seu próprio regime de treinamento rigoroso. Pela primeira vez, Natsuru pôde tentar usar múltiplos clones das sombras para seu treinamento. Uma técnica que ele havia trabalhado duro para fazer com que fosse capaz de sustentá-la. Embora ainda não estivesse nem perto do nível de Naruto, como Naruto tinha a habilidade de recuperação da 9 caudas, ele finalmente pôde fazer uso de múltiplos clones efetivamente. Este treinamento se concentrou na utilização das propriedades elementares da energia natural para melhorar o controle das manipulações da natureza dos chakras. Suas naturezas de vento e relâmpago, que já estavam desenvolvidas, poderiam ser ainda mais fortalecidas, enquanto as naturezas ausentes de fogo, terra e água poderiam gradualmente ser despertadas e cultivadas. Além disso, Natsuru recentemente ganhou alguns insights sobre a liberação Yang. Se seu treinamento prosseguisse sem problemas, a única natureza que lhe faltaria seria a liberação Yin. Mesmo para Yin-Release, ele tinha algumas ideias, mas elas precisariam de tempo para amadurecer. Por enquanto, ele se concentrou nos outros atributos. Natsuru deixou um selo do deus voador do trovão em um penhasco que ele descobriu na Terra do Vento durante seu tempo na Vila da Areia. Ao chegar a esse penhasco, ele informou aos ninjas da areia suas intenções de treinar ali, prometendo não deixar a área. Relutantemente eles concordaram. Eles não tinham escolha, considerando o poder que tinham testemunhado dele. Todos os dias, o clone das sombras de Natsuru meditava no topo do penhasco, suportando o vento implacável que nunca cessava. Os ventos variavam em intensidade, desde brisas suaves até vendavais violentos e, às vezes, correntes cortantes que pareciam lâminas. No entanto, não importava quão fortes os ventos se tornassem, a figura no penhasco permanecia impassível. Enquanto isso, um clone sombrio de Natsuru estava sentado de pernas cruzadas dentro de um vulcão, empoleirado em uma saliência rochosa logo acima da lava derretida. Naruto teria reconhecido este lugar como o local do selo de Moryu, um local que Natsuru considerou perfeito para treinar sua liberação de fogo. O vulcão havia entrado em erupção recentemente, tornando-se um campo de treinamento ideal, ainda melhor do que Natsuru havia previsto inicialmente.
Em meio à imensidão infinita do oceano, as ondas quebravam incessantemente com poder implacável. O treinamento de Natsuru continuou em uma rocha lisa e varrida pelas ondas, projetando-se do mar. Outro clone de sua sombra permaneceu firme, inabalável até mesmo pelas ondas mais violentas, como se nenhum oceano pudesse derrubá-lo. Inicialmente Natsuru planejou treinar perto de Wagakure. Afinal, a maioria dos locais principais em cada nação estão tipicamente sob o controle das principais vilas ninja. Ele até considerou a possibilidade de ser descoberto pelas forças de Wagakure, e para evitar conflitos, deliberadamente escolheu não se aproximar muito. Claro, o local que ele escolheu também não era muito longe, dado que Wagakure havia sido atacada por Orochimaru. Provavelmente faltava mão de obra para patrulhar seus territórios mais amplos efetivamente. Além disso, Natsuru não precisava acessar nenhum local particularmente secreto. Entretanto, ao chegar na Terra da Terra, Natsuru percebeu que o lugar ideal para seu treinamento de libertação da Terra era, na verdade, na direção oposta do território de Wagakure. Descobriu-se que, embora Wagakure controlasse as melhores áreas na Terra, essas regiões não eram particularmente ricas em energia natural da Terra. Isso felizmente funcionou a favor de Natsuru, pois ele logo encontrou um local perfeitamente adequado para seu treinamento. Agora, seu clone de sombra na Terra da Terra estava parcialmente enterrado no terreno rochoso, imóvel, como se estivesse se tornando um com a própria Terra. Entre todos os elementos, a liberação de relâmpago foi o mais desafiador para Natsuru treinar. Diferentemente da liberação de terra, não foi uma questão de sorte inesperada com sua escolha de local. O melhor lugar para treinar em Lightning Release era, sem dúvida, um pico alto dentro de Komogakure, onde o ar era denso com energia de relâmpago natural, e tempestades constantes surgiam. Era o campo de treinamento definitivo para dominar Lightning Release. Naturalmente, tal local era fortemente guardado e provavelmente ocupado por outros ninjas que estavam treinando ali. Infelizmente, dado o atual estado das relações entre as aldeias, Natsuru sabia que não seria capaz de usá-lo. Afinal, esta era Komogakure. Era uma vila que não havia sofrido nenhum contratempo recente como Iwagakure sofreu durante o ataque de Orochimaru. Pelo contrário, eles provavelmente estavam acumulando força em segredo. Encontrar os infames dois irmãos lá seria, sem dúvida, problemático. Natsuru não estava preocupado com sua segurança, mas sim com as potenciais consequências diplomáticas. Ele não estava indo lá para provocar uma briga, ele estava indo treinar. Se sua presença fosse descoberta, isso poderia facilmente levar a tensões entre suas aldeias, o que Natsuru desejava evitar. No final das contas, ele se estabeleceu em um pico alto fora da jurisdição de Komogakure, dentro da Terra do Relâmpago. A Terra do Relâmpago, afinal, é caracterizada por seu terreno montanhoso, com trovões frequentes rolando pelos céus. Não era exclusivo de Komogakure, embora a vila tivesse reivindicado os melhores pontos. No topo de uma dessas montanhas, um clone das sombras de Natsuru estava de pé enquanto raios surgiam ao redor dele. Se alguém o visse, testemunharia raios dançando em seu corpo, às vezes se conectando com os raios no céu acima. Quando a tempestade estava mais intensa, a figura de Natsuru parecia envolta em uma armadura divina de raios, lembrando um deus do trovão, era majestoso e inspirador. Esses clones de sombra, encarregados de treinar nos elementos, exigiam substituição periódica. Mesmo agora Natsuru não conseguia sustentá-los indefinidamente. Quanto ao corpo principal de Natsuru, ele era devotado à pesquisa da liberação Yang. Infelizmente, esse atributo não oferecia atalhos, ou melhor, ele já havia encontrado o caminho mais curto, mas ainda era incrivelmente desafiador. Assim começou a longa e árdua jornada de crescimento e consolidação de Natsuru. Capítulo 222. Problemas com o modo sábio de Naruto. Um dia, Natsuru estava continuando seu treinamento e avaliando o progresso que havia feito nos últimos dias. Enquanto ele se concentrava nas várias naturezas de chakra dentro de seu corpo, não foi surpresa que o vento e o relâmpago continuassem sendo os mais fortes, seguidos pelo fogo, com a água e a terra ainda sendo os mais fracos. Embora fraco, Natsuru agora podia sentir traços de seu domínio crescente sobre a natureza da água e da terra. Se ele usasse um teste de natureza de chakra, ele revelaria todas as 5 naturezas, embora com forças variadas. Mesmo assim, qualquer shinobi que soubesse disso ficaria sem dúvida surpreso. Normalmente a maioria dos shinobi nasce com apenas uma natureza. Conforme amadurecem para Jonin, eles podem gradualmente desenvolver um segundo atributo, mas esse processo leva muito tempo, e mesmo assim, a força da natureza recém-adquirida raramente corresponde à inata. Foi exatamente por isso que Natsuru inicialmente evitou tentar treinar naturezas aquáticas ou terrestres. Treinar até mesmo uma natureza adicional era uma tarefa árdua quanto mais duas. Mas agora, o método de Natsuru só poderia ser descrito como trapaça. Normalmente, adquirir uma segunda natureza envolve o uso consistente de um jutsu de uma natureza de chakra específica, deixando gradualmente traços desse atributo dentro do corpo até que uma nova natureza surja. No caso de Natsuru, ele contornou isso completamente absorvendo diretamente energia natural contendo atributos específicos e convertendo-a em chakra, incorporando a natureza correspondente em seu corpo continuamente. Comparado à abordagem convencional, isso era de fato trapaça.
Nesse ritmo, Natsuru estimou que quando a quarta grande guerra ninja chegasse, seus atributos de água e terra ainda ficariam atrás de vento e relâmpago, mas seriam fortes o suficiente para uso básico. No entanto, foi seu treinamento contínuo de Yang Release que realmente deixou Natsuru perplexo. Ele não tinha uma maneira concreta de medir seu progresso. Tudo o que ele sabia era que sua taxa de recuperação estava se tornando cada vez mais absurda. Se isso continuasse, até mesmo as capacidades de cura de Naruto, aprimoradas por Kurama, poderiam empalidecer em comparação. Na falta de uma referência direta, Natsuru só podia especular sobre a eficácia de seu treinamento de liberação Yang. Ainda assim, no geral, Natsuru sentiu que havia feito progressos notáveis em seu treinamento da natureza do chakra. Até mesmo seus atributos já fortes de vento e relâmpagos mostraram pequenas melhorias. Embora não sejam inovadores agora, tais ganhos incrementais podem se acumular em algo significativo ao longo do tempo. Enquanto Natsuru se preparava para retomar seu treinamento, uma visão familiar se aproximou, um pequeno sapo pulando em sua direção. Era um dos sapos mensageiros. Aconteceu alguma coisa? Natsuru perguntou, levantando uma sobrancelha. Mestre Natsuru, o ancião Fukazaku solicitou sua presença no Monte Myoboku. Parece que diz respeito ao treinamento de Naruto, explicou o sapo mensageiro. Ah, tudo bem. Natsuru assentiu, percebendo que já fazia algum tempo que ele não deixava Naruto ali. Dada a compatibilidade de Naruto com o modo sábio, parecia que já era hora de seu treinamento mostrar resultados. Quando Natsuru estava prestes a usar a técnica do Deus Voador do Trovão, o sapo mensageiro falou novamente. Mestre Natsuru, você poderia me levar de volta ao Monte Myoboku também? Eu não fui convocado por um contrato e precisaria pular um longo caminho para retornar. Claro, disse Natsuru, sorrindo. Não era grande coisa ajudar. Muito obrigado, mestre Natsuru. O sapo pulou alegremente no ombro de Natsuru. Sem problemas, respondeu Natsuru, ativando a técnica do Deus Voador do Trovão para teletransportar a si mesmo e ao sapo mensageiro para o Monte Myoboku. Depois de se despedir do sapo, Natsuru seguiu seus sentidos até a localização de Naruto. Chegando à piscina de óleo, Natsuru encontrou Naruto, Fukazaku e Shima com aparência um pouco preocupada. Natsuru, você está aqui. Os olhos de Fukazaku brilharam quando ele cumprimenta Natsuru. Natsuru! Naruto exclamou animadamente. Natsuru! A expressão de Shima se iluminou enquanto ela gritava. Ela não via Natsuru há algum tempo, e ouvir sobre sua partida repentina anterior a deixou um pouco irritada. Mas ao saber o motivo de Fukazaku, ou seja, a crise iminente prevista pelo grande sábio sapo, ela o perdoou. Afinal, se a profecia estava se concretizando em breve, seu treinamento rigoroso era inteiramente justificado. Vovó Shima, quanto tempo não a vejo? Natsuru a cumprimentou com um sorriso antes de se virar para Fukazaku e Naruto. O que há de errado? Por que esses rostos sombrios? Fukazaku explicou a situação para Natsuru. Depois que Natsuru deixou o Monte Myoboku, Fukazaku começou a ensinar a Naruto os fundamentos do modo sábio. O talento inato de Naruto para o modo sábio foi nada menos que chocante para Fukazaku. Em um período notavelmente curto, Naruto conseguiu sentir energia natural, algo que normalmente exigia muito mais tempo e esforço. Embora o uso de óleo de sapo tenha auxiliado o processo, Fukazaku sabia por experiência que o óleo sozinho não poderia ser responsável por um progresso tão rápido. O próprio Jiraiya levou significativamente mais tempo para aprender. Isso confirmou o que Natsuru havia dito antes. Naruto era excepcionalmente adequado para o modo sábio. O que mais surpreendeu Fukazaku foi que Naruto, por meio de sua própria determinação, dominou o modo sábio sem precisar de assistência externa durante a batalha, ao contrário de Jiraiya. Embora o processo de coleta de energia natural ainda exigisse um tempo considerável, a habilidade de Naruto de entrar no modo sábio de forma independente lembrava a do quarto Hokage. O quarto Hokage também dominou o modo sábio, mas o longo tempo de preparação entrava em conflito com seu estilo de combate, então ele raramente o utilizava. No entanto, uma limitação bem conhecida do modo sábio é sua curta duração. Mesmo com as imensas reservas de chakra de Naruto, o modo só podia ser mantido por cerca de 5 minutos por vez. Para lidar com essa limitação, Fukazaku e Shima frequentemente empregavam a arte sábia, técnica anfíbia, uma técnica de fusão na qual eles se fundem parcialmente com o corpo do usuário. Essa técnica permite que o usuário lute sem precisar reunir energia natural. Os sapos lidam com a absorção de energia e a transferem diretamente para o usuário através do ponto de fusão, permitindo o uso contínuo do modo sábio durante o combate. Mas aqui estava o problema. Toda vez que Fukazaku tentava se fundir com Naruto, a Kyuubi interferia, impedindo que a técnica anfíbia tivesse sucesso. Como resultado, apesar de dominar o modo sábio, Naruto estava limitado a 5 minutos de uso por vez, exigindo pausas significativas para reunir energia natural. Isso reduziu muito sua eficácia prática em combate. Natsuru, o que devo fazer? Já falei com o Nove Caudas e pedi para ele não interferir, mas ele continua se recusando. Naruto disse frustrado depois que Fukazaku explicou o problema. Claro, ele não concordará. O Nove Caudas é uma besta de desastre lendária. Já que ele já está parcialmente fundido com você, ele é naturalmente resistente a permitir que qualquer outra pessoa se funda com você, disse Natsuru, revirando os olhos. Mas se for esse o caso, isso não torna o aprendizado do modo sábio inútil?
5 minutos é muito pouco. Naruto coçou a cabeça, claramente angustiado. Embora tivesse experimentado o imenso poder do modo sábio, sua curta duração era uma limitação significativa. Na verdade, há uma solução, e é surpreendentemente simples, disse Natsuru com um sorriso malicioso. Os olhos de Naruto se iluminaram enquanto ele olhava esperançoso para Natsuru. Até Fukazaku voltou sua atenção para Natsuru, ansioso para ouvir a solução proposta. A melhor maneira é fazer com que o Nove Caudas colete energia natural para você. Como você já aprendeu o modo sábio e absorveu energia natural, o Nove Caudas, sendo o que é, não deve ter problemas para senti-la e coletá-la, explicou Natsuru. A expressão esperançosa de Naruto azedou instantaneamente. Ele murmurou, isso é impossível. Se eu não consigo nem convencer o Nove Caudas a deixar Fukazaku se fundir comigo, como eu poderia fazer com que ele ajudasse a reunir energia natural? Fukazaku concordou com a cabeça, achando a ideia implausível dada a natureza teimosa e pouco cooperativa da Kyuubi. Não é impossível, Natsuru rebateu. A razão pela qual parece impossível é que seu relacionamento com a Nove Caudas, embora tenha melhorado, não atingiu um verdadeiro estado de reconciliação. Verdadeira reconciliação. Naruto repetiu, confuso. Por exemplo, disse Natsuru, levantando uma sobrancelha, você ao menos sabe o nome verdadeiro do Nove Caudas? Naruto piscou surpreso e após uma pausa perguntou, o nome não é simplesmente Nove Caudas? É só um título. De uma cauda ao Nove Caudas, todos eles têm títulos como esse. Por exemplo, quando você ajudou a salvar Gaara, você ouviu sobre o nome de uma cauda, Shukaku, certo? Então, o nome real de uma cauda é Shukaku e, naturalmente, o Nove Caudas tem seu próprio nome real também, explicou Natsuru. Oh, entendi. Naruto percebeu de repente. Ele imediatamente se virou para perguntar ao Nove Caudas sobre seu nome, mas foi recebido com silêncio. Coçando a cabeça, ele disse, acabei de perguntar ao Nove Caudas sobre seu nome, mas ele está me ignorando completamente. É isso, Naruto. Só porque o Nove Caudas está disposto a emprestar seu poder a você não significa que ele o reconhece completamente, muito menos que ele se reconciliou com você. Pelo que eu entendo sobre o Nove Caudas, ele só revelará seu verdadeiro nome a você se você conseguir alcançar uma reconciliação completa com ele. Natsuru explicou pensativamente. Entre as bestas com cauda, alguns têm orgulho de seus nomes como Oito Caudas, enquanto outros não gostam de seus nomes e não querem que ninguém os chame assim. O Nove Caudas se enquadra na última categoria. Capítulo 223. O método para reconciliar com as Nove Caudas. Então, o próximo. Naruto pareceu entender a ideia, sua expressão mudando ligeiramente. Natsuru assentiu e disse seriamente, isso mesmo. Agora, você precisa se preparar para realmente se reconciliar com a Nove Caudas. Naruto olhou para Natsuru, começando a entender. Na verdade, Naruto poderia continuar a aprofundar sua maestria no modo sábio, encurtando o tempo de preparação para reunir energia natural. No entanto, Natsuru acreditava que fazer isso seria perda de tempo. Afinal, ele tinha certeza de que Naruto eventualmente alcançaria a reconciliação completa com a Kyuubi. Até lá, a Nove Caudas poderia assumir a tarefa de reunir energia natural, tornando os esforços anteriores de Naruto no modo sábio menos impactantes em comparação. Mas não é como se eu pudesse simplesmente decidir me reconciliar com isso e fazer acontecer, certo? Naruto murmurou, preocupado. Ele achava que seu relacionamento com a Kyuubi era bom, mas agora percebeu que estava longe de ser o suficiente. De fato, se a reconciliação fosse tão fácil, as bestas com cauda não teriam deixado para trás lendas tão aterrorizantes. Fukazaku interrompeu. A verdade é que não é tão complicado quanto parece. A principal razão é simplesmente que você não é forte o suficiente, explicou Natsuru, fixando seu olhar em Naruto. Porque sua força não é o suficiente, você tem que confinar o Nove Caudas em uma gaiola selada. Mas, naturalmente, isso cria um desequilíbrio em seu relacionamento. Os olhos de Naruto se arregalaram, de repente entendendo o problema. O Nove Caudas sempre esteve preso, e toda a interação entre eles ocorreu através da barreira daquela gaiola. Como alguém poderia esperar se reconciliar nessas condições? Quem cooperaria voluntariamente enquanto estivesse preso em uma gaiola? Isso significa que eu tenho que remover o selo? Naruto hesitou por um tempo antes de perguntar. Claro que não. Não só eu discordaria, mas ninguém em Konoha também não. E você está disposto a correr esse risco? E se o Nove Caudas causar estragos em Konoha depois de ser libertado? Natsuru perguntou. Naruto ficou em silêncio, olhando para ele como se dissesse, com você aqui, você não poderia parar a Kyuubi? Não posso ficar sempre na vila, e a Nove Caudas pode decidir atacar quando eu estiver fora, respondeu Natsuru sem rodeios. Naruto ficou ainda mais pensativo. Então isso seria essencialmente uma aposta, e o custo do fracasso era grande demais para ele suportar. Seu relacionamento com o Nove Caudas nunca foi igual. Mesmo que ele esteja disposto a lhe emprestar seu poder, aos olhos do Nove Caudas, não é nada mais do que um ato de caridade. Você ainda não tem força para se colocar como seu igual, continuou Natsuru. É por isso que a raiz do problema está na força. Se eu fosse o Jinchiki do Nove Caudas, não me preocuparia com o selo. Mesmo que ele tentasse atacar, eu poderia suprimi-lo sem depender de um selo, disse Natsuru, os cantos de sua boca se erguendo levemente em um sorriso confiante. E se mesmo depois de tudo isso, eu ainda estiver disposto a falar com ele em termos de igualdade, isso já demonstraria grande respeito. Naruto ficou sem palavras.
Dentro do espaço mental de Naruto, o Nove Caudas, que estava ouvindo silenciosamente a conversa, aguçou os ouvidos. Ao ouvir as palavras de Natsuru, o Nove Caudas inicialmente ficou furioso, mas depois pareceu sentir seu olhar. Embora Natsuru não tivesse entrado em seu domínio selado, seu olhar pareceu atravessar a barreira e cair diretamente no Nove Caudas. A besta sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Somente com aquele olhar, o Nove Caudas percebeu que a força atual de Natsuru havia avançado em direção ao nível daqueles dois. Embora ele ainda não fosse tão forte quanto a Shirama Senju ou Madara Uchiha, ele certamente era capaz de subjugá-lo. Memórias de ser controlado à força e preso ao chão por técnicas de madeira voltaram à mente do Nove Caudas. Naquele momento, Akibi aceitou a avaliação de Natsuru. Não podia mais provocá-lo. Inicialmente pronto para rugir de raiva, o Nove Caudas abaixou a cabeça e deitou-se silenciosamente. Na verdade, o Nove Caudas ficou atônito. Não fazia muito tempo desde que conheceu Natsuru, e naquela época, enquanto Natsuru tinha se mostrado promissor, seu poder não era avassalador. Mas agora, ele havia se tornado uma força que a Nove Caudas não conseguia controlar. O Nove Caudas começou a ponderar a possibilidade de realmente se reconciliar com Naruto. Assim como Natsuru havia dito, nunca havia considerado seriamente a reconciliação antes. Embora não concordasse totalmente com tudo que Natsuru disse, a maioria dos seus pontos eram verdadeiros. No final das contas, tudo se resume à força, disse Natsuru com um leve sorriso. Então, o que devo fazer? Naruto perguntou, confuso. Na verdade, é muito simples. Apenas continue ficando mais forte, então desbloqueie o selo, enfrente o Nove Caudas de frente e vença-o até a submissão, respondeu Natsuru, com um sorriso diabólico. Naruto piscou, ponderando por um momento antes de segurar a cabeça em frustração. Para usar o modo sábio, preciso da ajuda do Nove Caudas. Mas para obter a ajuda do Nove Caudas, preciso derrotá-lo primeiro. Como isso é possível? Exatamente. É por isso que você vai precisar pegar um atalho, desbloquear temporariamente o selo, e então usar seus 5 minutos de modo sábio para derrotar o Nove Caudas. Depois eu vou selá-lo novamente já que sua forma base não pode suprimi-lo completamente ainda, Natsuru explicou. Dessa forma, você pelo menos provará ao Nove Caudas que sua força máxima é igual, ou até mesmo supera, pode em algum momento a sua própria. Isso elevará sua posição ao nível dele, tornando possível uma futura reconciliação. Devo fazer isso agora? Naruto de repente ficou animado. Ainda não, Natsuru respondeu imediatamente. Seus 5 minutos de modo sábio não são suficientes para derrotar o Nove Caudas. Não subestime. Naruto sentiu que as palavras de Natsuru eram contraditórias. Ele tinha acabado de dizer para ele usar o modo sábio para derrotar o Nove Caudas, mas agora ele estava dizendo que não funcionaria. Liberação de vento. Rasen Shuriken, disse Natsuru, percebendo a confusão de Naruto. Mas eu já consigo jogar no modo sábio. Naruto protestou. Sim, mas apenas no modo sábio, respondeu Natsuru. O modo sábio aumenta muito o poder do jutsu, mas pense no seu Rasen Shuriken. Quão forte ele é realmente? Naruto coçou a cabeça novamente. O impulso foi significativo, mas comparado ao Rasen Shuriken que Natsuru usou ao controlar seu corpo, a melhora não pareceu tão substancial. Você vê agora? O modo sábio simplesmente completa a última parte do seu progresso. Embora ele melhore o poder do seu jutsu, o aumento não é tão grande quanto poderia ser. Somente aperfeiçoando seu Rasen Shuriken desde o início o aumento do modo sábio pode ser suficiente para lidar com o Nove Caudas, explicou Natsuru. Naruto coçou a cabeça novamente, ainda lutando para entender completamente o conceito. Natsuru pensou por um momento antes de elaborar. Pense dessa forma, agora mesmo, o nível de conclusão do seu Rasen Shuriken está em 50%, e seu poder também está em 50%. O modo sábio ajuda você a preencher os 50% restantes, mas o poder só chega a 100%. Se seu Rasen Shuriken fosse aperfeiçoado em 100% desde o início, seu poder no modo sábio poderia chegar a 200%. Os olhos de Naruto se iluminaram. Entendi agora. É como Ishiraku Ramen. Se o tempo de cozimento for insuficiente, o resultado é apenas uma tigela de ramen ok. Mas se você levar mais tempo para cozinhá-lo corretamente, o resultado é uma tigela deliciosa de ramen. E se você começar com condições de cozimento perfeitas, você pode fazer uma tigela deliciosa de ramen imediatamente. Então, com o tempo extra, você pode fazer uma segunda tigela. Dessa forma, eu consigo comer 2 tigelas de ramen delicioso. Sim. Natsuru sentiu uma gota de suor se formar em sua testa, mas relutantemente admitiu que a analogia de Naruto não estava totalmente errada. Essa é a essência disso. Eu definitivamente aperfeiçoarei meu Rasen Shuriken o mais rápido possível. Naruto disse com um sorriso brilhante. Agora, durante esse tempo, isso significa que o treinamento do modo sábio de Naruto é efetivamente inútil? Fukazaku perguntou de repente. De forma alguma. O que acabei de mencionar é a solução ideal, mas também tem uma solução temporária, disse Natsuru. Sob os olhares curiosos de Naruto e Fukazaku, Natsuru explicou a função de um certo selo amaldiçoado. Há um tipo de selo de maldição que pode absorver passivamente energia natural ao longo do tempo, servindo como um substituto para o estágio de preparação do modo sábio. Percebeu Fukazaku. Natsuru assentiu. Está certo. No entanto, a taxa de absorção pode não ser muito rápida, então é apenas uma medida temporária. Além disso, Natsuru também compartilhou o método original de Naruto do mangá,
usar clones de sombra para transferir Seide Chakra. Esse método pode ser útil mais tarde. Finalmente Natsuru inscreveu um selo de maldição em Naruto. Diferentemente do de Sasuke, esse selo foi projetado unicamente para absorver e armazenar energia natural das técnicas Seide dos sapos. Quanto a misturar essa energia natural no Seide Chakra, Naruto teria que lidar com essa parte sozinho. Como o processo de mistura ainda exigia esforço do próprio Naruto, Natsuru estimou que o resultado final ainda seria um modo sábio aperfeiçoado de Naruto. Modo sábio aperfeiçoado. Uma ideia ocorreu de repente a Natsuru. Olhando para Naruto, ele perguntou: Naruto, você poderia demonstrar o modo sábio que você aprendeu para mim? Naruto ficou momentaneamente atordoado, mas então abriu um grande sorriso e gritou: claro que posso. Capítulo 224. Modo sábio de Natsuru. Depois de concordar entusiasticamente em demonstrar seu modo sábio, Naruto sentou-se de pernas cruzadas e começou a se preparar para absorver energia natural. Natsuru observou as ações de Naruto e não pôde deixar de refletir sobre seus próprios dias de juventude. Ele parecia bem parecido naquela época, embora, na época, suas reservas de chakra fossem insuficientes, e sem a orientação de Fukazaku, ele não ousou absorver energia natural mesmo depois de senti-la. O tempo realmente voou. Natsuru refletiu sobre seus pensamentos iniciais ao chegar a este mundo. Ele já havia considerado simplesmente pegar leve e se esconder atrás dos dois protagonistas se ele não pudesse se tornar forte. Mas agora, essa ideia estava completamente fora de questão. Sua força não permitiria. Refletindo sobre sua jornada ao poder, cada passo que ele deu deixou um rastro claro. No entanto, atingir esse nível de força em sua idade era, sem dúvida, semelhante à trapaça. Enquanto Natsuru continuava observando, ele percebeu que Naruto havia começado a sentir energia natural com sucesso e agora a estava absorvendo, embora bem lentamente. Gradualmente Natsuru viu sombra dourada aparecer nos cantos dos olhos de Naruto. Em sua percepção, toda a presença de Naruto passou por uma transformação dramática. Isso não era como os modos sábios imperfeitos de Sasuke ou Jiraiya. O modo sábio de Naruto era algo completamente diferente, era perfeito e completo. Naruto abriu os olhos lentamente, olhando para Natsuru. Seus olhos mantiveram a forma humana, mas suas pupilas se tornaram fendas horizontais, e sua cor mudou de azul para amarelo. Olhando para Natsuru, Naruto sentiu um imenso reservatório de energia natural dentro dele e a aura avassaladora de perigo que emanava dele. Mesmo em seu estado atual, Naruto duvidava que pudesse se igualar a Natsuru. Natsuru, por sua vez, estava maravilhado com o progresso de Naruto. Se Naruto já tivesse dominado o Rasen Shuriken aperfeiçoado, seu poder de ataque teórico nesse estado poderia até superar o de Natsuru. Não resista, disse Natsuru calmamente. Naruto assentiu, entendendo que Natsuru provavelmente usaria aquela técnica novamente. No entanto, dessa vez, parecia que Naruto poderia finalmente ajudar Natsuru em vez do contrário. Animado com esse pensamento, Naruto relaxou completamente. Mas Natsuru franziu a testa no momento seguinte. Sua técnica de transformação espiritual estava sendo bloqueada. Ele olhou para o rosto sorridente de Naruto e percebeu que a barreira não era do próprio Naruto. Era a resistência natural de seu modo sábio aperfeiçoado. Natsuru, parece que não está funcionando, disse Naruto, sentindo algo tentando entrar em seu corpo, mas sendo impedido. Natsuru assentiu, então sentou-se de pernas cruzadas e ativou a versão modo alma dupla da técnica de transformação espiritual pela primeira vez. Nesse estado, o corpo físico de Natsuru exibia os mesmos sinais de Ino ao usar sua técnica de troca de mente e corpo, sentado com a cabeça baixa como se estivesse dormindo. Com sua técnica de transformação espiritual aprimorada, ele ultrapassou com sucesso a barreira do modo sábio de Naruto e entrou em seu espaço espiritual. Dentro do espaço espiritual de Naruto, Naruto cedeu o controle de seu corpo, permitindo que Natsuru assumisse completamente o controle. Naruto, agora controlado por Natsuru, também estava sentado de pernas cruzadas, parecendo estar meditando. Fukazaku observou a cena com grande interesse, olhando entre Natsuru e Naruto. Embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, ele podia dizer que era um momento crucial. Natsuru não usou o corpo do modo sábio de Naruto para executar nenhum jutsu, não era necessário. Ele simplesmente queria examinar como era o chakra senjutsu de um modo sábio perfeito. Ele observou o chakra senjutsu fluindo pelo corpo de Naruto. Para Natsuru, cada detalhe parecia exposto, seus mistérios transparentes e ao alcance. Foi somente quando o tempo limite do modo sábio expirou que Natsuru relutantemente retornou ao seu próprio corpo. Como foi, Natsuru? Você encontrou o que estava procurando? Naruto perguntou ansiosamente. Milímetro. Natsuru assentiu com um sorriso, dando a Naruto um grande sinal de positivo. Você foi uma grande ajuda. Hehe. Naruto sorriu de alegria, claramente encantado. Afinal, essa era a primeira vez que ele sentia que tinha realmente ajudado Natsuru. Então, o que exatamente aconteceu? Fukazaku perguntou, seu tom cheio de curiosidade. Tudo o que ele tinha visto eram os dois sentados de pernas cruzadas, e então, sucesso? Natsuru explicou o papel da técnica de transformação espiritual para Fukazaku e detalhou como ele a usou para observar a natureza do chakra senjutsu dentro de Naruto. Entendo, disse Fukazaku, assentindo enquanto a compreensão surgia. Então, fixando seu olhar em Natsuru, ele perguntou, você ganhou algum insight? Me dê um momento, Natsuru respondeu, sentando-se de pernas cruzadas. Fukazaku não conseguiu evitar sentir uma onda de antecipação.
Com o passar do tempo, uma marca tênue apareceu no centro da testa de Natsuru, embora tenha desaparecido rapidamente. Fukazaku notou a marca e pareceu momentaneamente atordoado. Quando Natsuru abriu os olhos, suas pupilas pretas, antes comuns, haviam se transformado em íris douradas, embora o resto dos olhos mantivesse a aparência humana. Então a única mudança é a cor das suas pupilas? Fukazaku murmurou, confuso. Natsuru, no entanto, estava sorrindo. Isso estava longe de ser verdade. Porque o que ele alcançou foi o modo sábio do Monte Miboku, e ele converteu com sucesso energia natural em chakra senjutsu. Isso é, modo sábio? Fukazaku perguntou incerto, sua voz cheia de espanto. Natsuru confirmou. Ele olhou para Naruto antes de se dirigir a Fukazaku novamente. Sempre pensei que como a energia natural que absorvo pode ser convertida em chakra, ela teoricamente também deveria ser convertida em chakra senjutsu. No entanto, todas as minhas tentativas anteriores falharam. Agora entendo que não foi porque era impossível, mas porque eu ainda não tinha atingido o nível necessário para fazer a conversão. Na verdade, mesmo agora, não estou no nível em que posso fazer a conversão naturalmente. Mas ao assumir o controle do corpo de Naruto, experimentei em primeira mão como é o chakra senjutsu aperfeiçoado. Depois de entender completamente a natureza do chakra senjutsu, consegui ignorar muitas das etapas usuais e converter com sucesso a energia natural no chakra senjutsu do Monte Myoku. Natsuru então se virou para Naruto com uma expressão séria. E é por isso que eu disse, Naruto, você foi uma grande ajuda. Você me poupou uma quantidade incrível de tempo. Capítulo 225. O retorno de Kakashi. Hehe. Sem problemas. Você já me ajudou muito, Natsuru. Naquela época, era sempre você quem me ajudava, e eu não podia fazer muito por você. Agora que finalmente posso ajudá-lo, me sinto muito feliz com isso, disse Naruto, coçando a cabeça com um largo sorriso após ouvir as palavras de gratidão de Natsuru novamente. Naruto não sentiu nenhum pingo de decepção pelo fato de o modo sábio que ele passou tanto tempo aprendendo ter sido dominado por Natsuru em tão pouco tempo. Em vez disso, ele estava genuinamente feliz por ele e emocionado por finalmente poder ajudar. Tudo bem, vou te levar para comer Ishiraku Ramen quando voltarmos, então coma o quanto quiser. Natsuru sorriu. Incrível! Os olhos de Naruto se iluminaram de excitação. Ishiraku Ramen era sua comida favorita, e não havia nada melhor do que ter Natsuru ou Iruka o levando para uma refeição lá. Natsuru, seu modo sábio. Fukazaku interrompeu de repente, sua voz cheia de nervosismo. Natsuru sorriu e assentiu. Sim, contanto que eu não esgote meu chakra senjutsu, posso permanecer neste estado indefinidamente. Ao ouvir isso, Fukazaku engasgou. Isso significava que ele havia alcançado o modo sábio permanente? Fukazaku examinou Natsuru cuidadosamente. Além disso, seu Sage Mode parecia ser o mais perfeito, diferente do de Jiraiya que era incompleto. Um Sage Mode incompleto já era incrivelmente poderoso. Um perfeito seria ainda mais forte. E se Natsuru pudesse manter esse estado indefinidamente, quão forte ele era agora? No entanto, Fukazaku logo se lembrou de que Natsuru já era extremamente poderoso mesmo antes de atingir o modo sábio. Talvez esse desenvolvimento não tenha sido tão chocante assim, mas Natsuru sabia melhor. A introdução do Senjutsu Chakra trouxe benefícios significativos. Embora ainda não tivesse tido tempo de explorar profundamente as nuances da energia natural, Natsuru já podia sentir que seu potencial não era drasticamente maior do que o chakra comum em termos de poder bruto. É claro que por chakra Natsuru se referia à forma mais pura de chakra, o tipo convertido diretamente da energia natural, em vez daquele produzido internamente pelo corpo humano. A real vantagem da energia natural estava em sua versatilidade. Teoricamente, o próprio chakra era meramente uma aplicação possível da energia natural. Portanto, em termos de poder bruto, Natsuru acreditava que a energia natural sozinha não poderia superar o poder combinado da energia natural e do chakra. Essa era a essência do Senjutsu Chakra, uma força que combinava o melhor dos dois mundos. Mais importante ainda, ele agora tinha um projeto. Tendo dominado o modo sábio do Monte Myoku, ele começou a contemplar os modos sábios das outras duas grandes terras de invocação. Embora os métodos e filosofias dos três modos sábios fossem diferentes, seus princípios básicos eram os mesmos. Dada sua abordagem não convencional ao treinamento, Natsuru estava confiante de que poderia dominar os outros dois modos sábios, mesmo sem praticantes perfeitos como Naruto para estudar. Na verdade, Natsuru já havia trabalhado com Sasuke para ajustar o chakra senjutsu do selo amaldiçoado da caverna Hishi. Entretanto, da sua perspectiva atual, usar selos amaldiçoados para tais ajustes era um método abaixo da média. Quanto ao chakra senjutsu da floresta Shikotsu, isso apresentou seus próprios desafios. Dans provavelmente ainda possuía amostras das células de Hashirama, mas Natsuru não precisava mais integrá-las ao seu corpo. Essas células, embora impressionantes, ofereciam pouco benefício ao seu nível atual de desenvolvimento. O que o intrigava eram suas propriedades inerentes de Seijibori. As células de Hashirama não continham chakra senjutsu por padrão, mas Natsuru conseguiu infundi-las com a energia natural da floresta Shikotsu para criá-lo artificialmente.
Claro, seguir o método mais ortodoxo para atingir esse nível não era impossível, mas exigiria um tempo considerável, algo que ele não tinha em abundância. Não era sobre preguiça. A urgência do cronograma atual simplesmente exigia conveniência. Na verdade, ele via seu atalho como imperfeito. Ao pular muitos passos intermediários para atingir o resultado final, ele arriscava criar lacunas em seu entendimento. Para realmente progredir, ele precisaria revisitar e dominar aquelas etapas puladas. Felizmente, saber o começo e o fim tornou o preenchimento do meio muito mais fácil. Saber o que e por que era tão crucial quanto saber como. Bom. Fukasaku, já calmo, coçou a barba com um sorriso satisfeito. O progresso de Natsuru o encheu de orgulho. Ele o viu crescer, e vê-lo agora atingir tais alturas de poder estava além de suas expectativas. Naquela época, Fukasaku achava que Natsuru superaria Jiraiya, mas ainda atingiria o modo sábio perfeito. Em vez disso, ele superou até mesmo essas previsões ambiciosas. Velho, Natsuru, Naruto, venham comer. A voz de Shima soou de repente. A expressão de Naruto mudou para uma de pavor, mas ele relutantemente caminhou em direção à sala de jantar. Natsuru, no entanto, sentiu uma ponta de nervosismo. Não tendo visitado por um tempo, ele temeu que Shima pudesse lhe servir uma refeição de insetos. No entanto, ele não podia simplesmente ir embora agora. Então, se preparando, Natsuru seguiu Naruto e Fukasaku para dentro da sala e sentou-se. Shima começou a servir comida para os 2 humanos e um sapo. Como esperado, tanto Fukasaku quanto Naruto foram servidos com tigelas de insetos. Enquanto o rosto de Natsuru escureceu enquanto ele olhava para a tigela de insetos nas mãos de Shima, aparentemente resignado com seu destino. No entanto, no último momento, Shima puxou outra tigela grande de trás dela. Esta estava cheia de uma variedade colorida de frutas, que ela colocou na frente de Natsuru. Natsuru olhou para a tigela de frutas, incrédulo, momentaneamente sem palavras. Vá em frente e coma. Sei que você não está acostumado a comer insetos, então pedi para alguns dos pequenos coletarem essas frutas para você no último minuto. Disse Shima com um sorriso caloroso. Obrigado, vovó Shima. Natsuru não conseguiu deixar de sorrir em gratidão. HMPH, você não sabe o que está perdendo. Insetos são uma iguaria, Shima resmungou, embora sua expressão tenha se suavizado com diversão. Natsuru começou a suar frio enquanto olhava para os insetos. Como alguém poderia considerar isso uma iguaria? Mesmo em seu mundo anterior, o número de pessoas que comiam insetos de bom grado era pequeno e distante entre si. Claro, ele sabia que algumas culturas gostavam de insetos, mas geralmente depois de uma preparação extensiva como grelhar ou fritar. A preparação de Shima, no entanto, era mais parecida com sashimi. Sashimi de inseto. Quanto à ideia de grelhá-los ele mesmo, isso só insultaria as habilidades culinárias de Shima. Naquele momento Naruto, no meio de uma mordida de inseto, congelou no meio da mastigação. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele apontava para a tigela de frutas na frente de Natsuru. Após uma longa pausa, Naruto finalmente engoliu sua mordida de inseto e exclamou em voz alta. Por que ele ganha frutas? Por um momento Naruto sentiu que era vítima de um tratamento injusto. Porque eu sempre comi frutas aqui, Natsuru respondeu com um sorriso. Claro, não era totalmente verdade, ele às vezes se esgueirava para caçar na floresta, desde que não fosse pego por Shima. Afinal, frutas sozinhas não poderiam sustentá-lo para sempre. Além disso, insetos são a especialidade da Shima Granny. Ela está te tratando com a melhor iguaria que ela tem a oferecer, Natsuru acrescentou com uma piscadela brincalhona para Naruto. Mas, Naruto gaguejou, ainda sem vontade de aceitar. No entanto, ele notou a mudança sutil na expressão de Shima, insinuando seu descontentamento. Percebendo que isso poderia não acabar bem, Naruto suspirou em resignação. Ele lembrou que tinha quase terminado de aprender o modo sábio e logo deixaria o Monte Myoku, tornando esta provavelmente sua última refeição aqui. Já tendo comido tantos insetos, o que seria uma porção a mais? Naruto se preparou, tapou o nariz e voltou a comer. Natsuru deu um suspiro de alívio e observou a situação de Naruto. Ele não conseguia deixar de se perguntar sobre o quarto Hokage, que também havia aprendido o modo sábio. Certamente Minato também treinou no Monte Myoku, o que significava que ele provavelmente teve que comer esses insetos também. É uma pena que Natsuru não tenha conseguido ver a reação de Minato a um prato de sashimi de insetos. Ele adoraria testemunhar como sempre calmo o quarto Hokage lidou com isso. Após a refeição, Natsuru levou Naruto de volta para Konoha. Inicialmente, ele sugeriu que Naruto continuasse treinando com o Rasen Shuriken no Monte Mimoku, dado quão destrutivo ele era e quão facilmente poderia atrair atenção de volta para Konoha. Mas o mero pensamento de mais refeições no Monte Myoku fez Naruto empalidecer, e ele recusou veementemente. Natsuru riu de sua reação, mas respeitou sua decisão e o acompanhou até em casa. Naruto, quer pegar um pouco de Ichiraku Ramen agora? Natsuru perguntou, claramente ainda com fome depois de ter comido apenas frutas. Não agora, talvez mais tarde, Naruto respondeu hesitantemente. Ele não conseguiu evitar lembrar dos insetos que tinha acabado de consumir, e o pensamento o deixou enjoado. Relutantemente, ele recusou. Tudo bem então. Eu vou sozinho, disse Natsuru, entendendo que Naruto estava genuinamente incomodado. Com isso, Natsuru foi até o Ichiraku Ramen. Logo dentro da loja de ramen, Natsuru estava sentado contente, cercado por várias tigelas vazias. Treinando e se exercitando consistentemente desde a infância, o apetite de Natsuru sempre foi impressionante.
Já fazia muito tempo desde que Natsuru comeu Ishiraku Ramen pela última vez. O sabor estava tão bom quanto sempre. Não é de se espantar que o Ishiraku Ramen continuasse sendo um dos lugares mais populares de Konoha, ele realmente merecia sua reputação. Natsuru, quanto tempo não nos vemos? Gritou Teushi, o dono da loja de ramen, enquanto saía da cozinha após terminar seu trabalho. Sim, tenho estado muito ocupado ultimamente. Natsuru respondeu com um aceno de cabeça. Compreensível. Afinal, você está praticamente a caminho de se tornar Hokage. É normal estar ocupado. A propósito, vi Kakashi procurando por você mais cedo, Teushi mencionou. Hein? Kakashi estava me procurando. Natsuru fez uma pausa, sua curiosidade aguçada enquanto olhava para Teushi. Ele ainda não te encontrou? Lembro que ele perguntou sobre você ontem, disse Teushi. Estive fora da vila recentemente. Obrigado por me avisar, Teushi-san. Vou procurar Kakashi agora, disse Natsuru, levantando-se rapidamente e saindo como se algo urgente tivesse acontecido. Teushi observou a figura de Natsuru se afastando, balançou a cabeça com um sorriso e começou a limpar as tigelas e utensílios deixados para trás. Natsuru não esperava que Kakashi retornasse tão rápido. Isso poderia significar duas coisas: ou Kakashi havia completado a investigação com sucesso, ou as evidências haviam sido completamente destruídas, tornando o inquérito infrutífero. Nesse momento, Natsuru sentiu uma mistura de expectativa e impaciência, ansioso para saber os resultados. Capítulo 226. Outra 9 caudas? Em frente ao prédio do Hokage. Natsuru estava em pé na frente do escritório do Hokage, olhando para cima com as sobrancelhas franzidas. Ele sentiu um chakra familiar emanando de dentro. Era um chakra que ele normalmente não conseguia identificar especificamente, exceto em um caso em particular, o chakra do 9 caudas. O que o intrigou ainda mais foi a ausência de sua marca do deus voador do trovão, que ele havia colocado anteriormente em Naruto. Inicialmente, ele pensou que poderia ser Naruto lá dentro, mas rapidamente percebeu que algo estava errado. Naruto tinha acabado de retornar com ele e não poderia ter chegado ao escritório do Hokage tão rápido. Além disso, o chakra de Naruto sempre carregava a marca do deus voador do trovão que ele havia colocado. Se não era Naruto, então quem dentro do escritório do Hokage carregava o chakra da Kibi? Ponderando isso, Natsuru entrou no prédio do Hokage. No entanto, assim que chegou à porta, estrondo. Ele parou abruptamente e deu um passo para trás quando uma mão branca e delicada de repente atravessou a parede onde ele estava. A mão se retraiu rapidamente, deixando para trás pedras quebradas e detritos. Natsuru observou a cena com leve diversão. Quem provocou Tsunade dessa vez? Com curiosidade, ele abriu a porta do escritório e entrou. No quarto, além de Tsunade e Shizune, ele viu Sasuke e um jovem garoto vestido com trajes de monge. O rosto do garoto estava pálido, gotas de suor brilhando em sua testa, como se ele tivesse visto um fantasma. O olhar de Natsuru permaneceu no garoto. O tênue traço do chakra do 9 caudas emanava dele, mas era muito mais fraco do que o do 9 caudas real. Tsunade-sama, o que aconteceu aqui? Natsuru perguntou. Hein? Quando você voltou? Tsunade perguntou, um pouco surpresa. Agora mesmo. Ouvi dizer que Kakashi estava me procurando. Então vim, respondeu Natsuru, gesticulando em direção ao buraco na parede. Não aconteceu nada, certo? Tsunade respondeu com um sorriso suspeitosamente amigável, lançando um olhar para o garoto. Sim, nada aconteceu, o garoto gaguejou com a expressão rígida. Viu? Tsunade disse com satisfação, virando-se para Natsuru. Natsuru permaneceu em silêncio, enquanto Shizune suspirou em resignação silenciosa. Isso era uma ocorrência comum. Sasuke, observando a cena, olhou para Natsuru com um vislumbre de alívio. Tsunade então retornou para sua mesa e olhou para Sasuke. Se importa em explicar por que você trouxe um membro do Templo do Fogo para Konoha? Não me diga que você está recrutando de novo. O tom de Tsunade era cético. Desde que Sasuke trouxe Jugo e Karin de volta, ela não pôde deixar de suspeitar que ele tinha o hábito de recrutar qualquer um que encontrasse. Natsuru também ficou surpreso que Sasuke trouxe o garoto de volta, mas rapidamente entendeu. Sasuke deve ter notado que o chakra do garoto lembrava o de Naruto e decidiu investigar. Sasuke, por outro lado, suspirou com uma pitada de exasperação. Ele não tinha o hábito de trazer pessoas aleatórias de volta para Konoha. Ele começou a explicar a missão que havia realizado. Recentemente, o cemitério perto do Templo do Fogo tinha se tornado instável, com tumbas sendo frequentemente perturbadas. Era uma evidência clara de ladrões de túmulos em ação. A missão de Sasuke era capturar ou eliminar os culpados. A tarefa não tinha sido particularmente difícil, especialmente com as habilidades sensoriais de Karin. No entanto, eles encontraram alguns inimigos problemáticos que foram eventualmente derrotados por Sasuke. Sasuke olhou para Natsuru enquanto falava, como se silenciosamente reconhecesse o poder que havia usado para resolver a situação. Depois de completar a missão, Sasuke encontrou um garoto chamado Sora no Templo do Fogo, o mesmo garoto que agora está no escritório. Sasuke notou que o chakra de Sora tinha uma semelhança impressionante com o de Naruto. Já que o poder de Naruto vinha da 9 caudas, Sasuke se perguntou se o de Sora poderia estar conectado à mesma fonte. Poderia ser que Sora também tivesse uma ligação com a Nine Tails? Ou havia algo mais em jogo? Para descobrir, Sasuke decidiu trazer Sora de volta para Konoha. A 9 caudas? Tsunade franziu as sobrancelhas ao ouvir a explicação de Sasuke.
Como poderia haver uma segunda 9 caudas? Natsuru também ficou surpreso. Ele vagamente se lembrava de algo assim de suas memórias. O que é 9 caudas? Há algo errado com meu corpo? Sora perguntou, confusa. Vou dar uma olhada e te aviso, disse Natsuru, dando um passo à frente para examinar Sora. Embora Sora tentasse resistir, suas lutas foram inúteis. Rapidamente Natsuru terminou seu exame. Sua expressão carregava um traço de espanto. Você encontrou alguma coisa? Tsunade perguntou, claramente preocupada dada a menção da Kyuubi. Natsuru assentiu, soltou Sora e começou a explicar. Sora não tinha um segundo 9 caudas dentro dele. Em vez disso, seu corpo continha uma porção do chakra do 9 caudas. Parecia que alguém havia coletado o chakra do 9 caudas e o implantado em Sora na tentativa de transformá-lo em um segundo 9 caudas. Impossível, Tsunade interrompeu. Mesmo que seja o chakra do 9 caudas, ele não deve durar indefinidamente. Ele acabaria se dissipando, mesmo se transplantado para outra pessoa. Natsuru concordou com a cabeça, mas elaborou mais. O corpo de Sora não era compatível com o chakra do 9 caudas. Como resultado, o chakra estava constantemente tentando escapar e se dissipar. No entanto, quem quer que tenha implantado o chakra não estava disposto a deixar isso acontecer. Para manter o chakra dentro de Sora, inúmeros selos foram colocados nele, prendendo à força o chakra dentro. Esses selos exigiam manutenção constante e se fossem totalmente desfeitos, o chakra ainda se dissiparia. E a julgar pelo estado desses selos, parece que eles já foram parcialmente liberados antes, Natsuru comentou pensativamente. Ele então se virou para Tsunade e perguntou, Tsunade-sama, o Templo do Fogo sofreu algum incidente grave recentemente? Sim. Tsunade começou, mas antes que ela pudesse continuar, Sora falou com os olhos opacos. O Templo do Fogo foi atacado por um monstro há pouco tempo. Sofremos pesadas perdas. Após terminar sua frase, Sora ficou em silêncio, sua mente repetindo os olhares de medo e desdém que ele frequentemente via nos olhos dos outros. Ele não tinha entendido por que eles olhavam para ele daquele jeito antes, mas agora tudo fazia sentido. Acontece que ele era aquele monstro, e ele os havia machucado. Não é de se espantar. O Natsuru, Tsunade disse, virando-se para ele. Você é bem versado em selos. Você tem uma maneira de extrair com segurança o chakra da 9 caudas de Sora? Claro que posso, Natsuru respondeu com um sorriso. Ele já havia planejado fazer isso. Dito isso, Natsuru percebeu que não tinha ido originalmente ao escritório do Hokage para tratar desse assunto. Mas ele pensou, bem, não há pressa. Vamos lidar com essa situação primeiro. Afinal, era o chakra da Kyuubi, e depois de tantos anos contido, a quantidade não era pequena. Os olhos de Natsuru brilharam enquanto ele refletia sobre algo, embora ele guardasse seus pensamentos para si mesmo. Capítulo 227. Os resultados da investigação sobre Danzo. Os selos dentro do corpo de Sora não foram particularmente desafiadores para Natsuru desvendar, nem o chakra não reivindicado da 9 caudas o afetou. Nesse ponto, mesmo um 9 caudas completo dificilmente incomodaria Natsuru, muito menos uma fração de seu chakra. Na verdade, se deixado sem vigilância, os selos que prendem o chakra acabariam se degradando com o tempo. Sem sua intervenção, o chakra faria Sora enlouquecer novamente antes de se dissipar completamente. Se isso ocorresse, o chakra desenfreado poderia ser totalmente consumido na fúria, trazendo um fim a esse assunto. No entanto, o dano infligido ao corpo de Sora pelo chakra do 9 caudas seria irreversível. A constituição de Sora não era mais do que a de uma pessoa comum. Ao contrário de Naruto, seu corpo não estava equipado para lidar com o imenso poder da 9 caudas. Sem os selos, o chakra já teria desaparecido há muito tempo. Mas agora, o chakra remanescente era uma bênção para Natsuru. Ele olhou para o orbe transparente em sua mão, agora repleto de uma luz carmesim misteriosa que brilhava com um brilho hipnotizante. Este orbe continha o chakra da Kyuubi extraído de Sora. Natsuru não tinha intenção de usá-lo em si mesmo. Fazer isso só traria efeitos colaterais. Em vez disso, ele sentiu que poderia ser útil no futuro. Com esse pensamento, ele guardou o orbe em seu espaço selado, fez alguns arranjos para o tratamento de Sora no hospital e mais uma vez foi em direção ao escritório do Hokage. Quando Natsuru entrou, Tsunade olhou para cima e comentou, você está aqui. Como está o garoto? Lidamos como esperado. Natsuru deu de ombros com indiferença, seu olhar caindo sobre Kakashi, que também estava presente. Aproximando-se de Kakashi, Natsuru perguntou com um tom sério, então, qual é o resultado da investigação? Kakashi, vá em frente, Tsunade instruiu, acenando para o ninja de cabelos prateados. Kakashi suspirou revirando seu olho visível. Tudo bem. Ele explicou que, com as credenciais oficiais do Hokage, sua investigação não teve obstáculos. Se obstáculos tivessem surgido, a escalada aberta de Tsunade na investigação sobre Danzo os havia neutralizado. O escrutínio aumentado deu a impressão de que Tsunade estava fazendo um último esforço desesperado, o que provavelmente encorajou Danzo a se esconder e se tornar complacente. Sem o conhecimento de Danzo, Natsuru conseguiu estabelecer contato com Orochimaru, uma reviravolta que Danzo nunca havia previsto. Kakashi detalhou as descobertas. Muitos dos recursos listados na inteligência eram falsos, substituídos por itens falsificados. Alguns foram contabilizados por meio de registros oficiais de requisições sob vários pretextos. Kakashi passou um tempo considerável verificando essas requisições, e sua conclusão foi condenatória. Os pretextos foram inteiramente fabricados. Nenhum dos locais listados havia realmente recebido os recursos.
Isso corroborou a validade de 90% das informações obtidas por Natsuru. Trabalho impressionante, e elogiou Natsuru, genuinamente impressionado. Muitos teriam parado de investigar após descobrir a primeira camada de engano, mas Kakashi persistiu, garantindo que as evidências fossem irrefutáveis. Honestamente, admitiu Natsuru, eu estava preparado para a possibilidade de que nada substancial fosse descoberto. Danzo operou nas sombras por anos, provavelmente deixando poucos rastros. No entanto, o grande volume de recursos exigidos por Orochimaru deixou lacunas que não puderam ser totalmente ocultadas. Danzo provavelmente acreditava que a morte de Natsuru durante sua missão garantiria seu caminho para o poder. Após a suposta morte de Natsuru, a dor de Tsunade pode até mesmo levá-la a cometer erros, dando a Danzo uma abertura. Então, essa foi a última aposta de Danzo? Natsuru refletiu, com um leve sorriso nos lábios. Mesmo que a investigação de Kakashi não tivesse resultado em nada, ele não tinha intenção de deixar Danzo escapar. Kakashi comentou com um sorriso raro. Dada a clareza da inteligência, obter resultados sólidos não foi muito difícil. Tsunade acrescentou. Também acompanhamos a memória de Yamato. As descobertas foram significativas. Ela elaborou as memórias recuperadas por Yamato. Yamato relembrou cenas de Danzo e Orochimaru juntos no laboratório. Suas primeiras memórias também incluíam ser capturado quando criança por agentes da Holt. Natsuru ficou agradavelmente surpreso. Ele esperava que essa evidência fosse suplementar, mas descobriu que ela tinha um peso considerável. Com isso, até mesmo os conselheiros mais velhos que favoreciam Danzo teriam dificuldade para defendê-lo. Virando-se para Tsunade, Natsuru disse algo que deixou todos na sala de olhos arregalados. Após deixar o escritório do Hokage, Kakashi ainda estava em estado de choque. Ele não esperava que Natsuru fizesse um movimento tão decisivo naquele momento. Poderia ser. Os pensamentos de Kakashi dispararam, e ele respirou fundo, percebendo quão determinado Natsuru estava em lidar com Danzo. Um sorriso surgiu no rosto de Kakashi. Esse era um desenvolvimento que ele estava mais do que feliz em ver. Agora, ele tinha mais uma tarefa, convidar os dois conselheiros mais velhos. Quanto ao terceiro Hokage, Natsuru estenderia pessoalmente o convite. Kakashi se viu ansiosamente antecipando o resultado do que estava por vir. Na residência do terceiro Hokage, Natsuru ficou diante de Hiruzen Sarutobi, explicando o propósito de sua visita. O terceiro Hokage ouviu em silêncio, sua expressão sombria. Depois de um momento, ele assentiu levemente. Ele tinha uma boa ideia do porquê ele tinha vindo até ele. Havia um olhar de dor e impotência no rosto de Hiruzen, mas ele ainda escolheu seguir Natsuru. Em uma sala de reuniões no escritório do Hokage, Kakashi ficou de guarda na porta, agindo como um porteiro. O fato de Kakashi estar servindo como guarda mostrou a importância desta reunião e a alta patente dos participantes. Dentro da sala estavam 5 pessoas: Tsunade, Natsuru, o terceiro Hokage, Koharu Tatani e Omura Mitokado. Esses indivíduos estavam entre as figuras mais influentes de Konoha. Então, por que exatamente você nos chamou aqui com tanta urgência? Koharu perguntou, olhando para as barreiras de vedação ao redor da sala. É sobre Danzo. Natsuru respondeu com um sorriso calmo. Não se preocupe, deixe o terceiro Hokage terminar de revisar tudo primeiro. Koharu e Omura trocaram olhares. Eles notaram Hiruzen tremendo enquanto lia as evidências que Natsuru e Kakashi tinham preparado. Eles estavam ficando cada vez mais curiosos. Que tipo de evidência poderia fazer o terceiro Hokage reagir assim? Hiruzen finalmente terminou de revisar os pergaminhos, suas mãos tremendo. Sem uma palavra, ele passou os documentos para Koharu e Omura antes de fechar os olhos de dor, inclinando-se para trás em exaustão. Koharu e Omura, incomodados com a reação de Hiruzen, abriram os pergaminhos e começaram a ler. O que eles viram primeiro os chocou. Evidências da traição de Danzo envolvendo Natsuru. A evidência dos recursos que Danzo havia desviado fez com que seus rostos escurecessem. Aquele Danzo! Como ele ousa roubar tantos recursos? Koharu exclamou com raiva, batendo a mão na mesa. Esses recursos não eram apenas de Konoha. Alguns deles afetavam diretamente seus benefícios pessoais. Tanto Koharu quanto Omura se envolveram em pequenas corrupções. Embora tivessem o cuidado de pegar apenas o que fosse justificável e garantir que sempre houvesse algum excedente nos estoques da vila. As ações de Danzo, no entanto, foram imprudentes, deixando as reservas de recursos de Konoha criticamente tensas. Como eles deveriam manter seus esquemas agora? Inicialmente, eles duvidaram da autenticidade das evidências. Afinal, eles estavam bem cientes da tensão entre Tsunade e Danzo, mas conforme eles revisavam as provas detalhadas, eles ficaram em silêncio. Quanto aos experimentos secretos de liberação de madeira, essa revelação mal os surpreendeu. Era exatamente o tipo de coisa que Danzo faria. A diferença era que dessa vez havia evidências irrefutáveis. Naquele momento, Koharu e Omura olharam para Natsuru e Tsunade. Quando foi que eles prepararam um caso tão contundente contra Danzo? Capítulo 228. Os resultados da reunião. Assumindo o cargo de Hokage. Koharu Tatani e Omura Mitokado sentiram um arrepio na espinha. Afinal, se eles conseguiam investigar Danzo tão profundamente, isso significava que eles poderiam facilmente investigar seus próprios assuntos. Felizmente, eles não cruzaram muitos limites e permaneceram dentro de um escopo razoável, então não havia muito com que se preocupar. Vocês todos terminaram de ler? Natsuru perguntou, notando que Koharu Tatani e Omura Mitokado haviam largado o pergaminho. O que você pretende fazer com Danzo? Koharu quebrou o silêncio após uma breve pausa. Como lidar com ele, hein?
Natsuru ponderou por um momento antes de responder com uma pergunta sua. Como conselheiros, vocês não deveriam ter uma ideia mais clara. Enquanto falava, Natsuru começou a contar nos dedos. Primeiro, Dans tentou prejudicar membros da vila. E não qualquer membro, ele mirou em um futuro candidato ao Hokage. Esse é o número 1. Segundo, Dans tomou quase metade dos recursos de reserva da vila sem autorização do Hokage. Esse é o número 2. Terceiro, Dans desafiou uma ordem direta do Hokage para cessar os experimentos de estilo madeira. Ele secretamente conspirou com Orochimaru para continuar esses experimentos e forneceu bebês tanto da vila quanto das áreas vizinhas para esse propósito. Esse é o número 3. Por fim, tenho certeza de que as transgressões de Dans não param por aí. Então, pelas leis de Konoha, como Dans deve ser julgado? Natsuru concluiu com um sorriso, jogando a pergunta de volta para os 3 conselheiros. Os conselheiros ficaram em silêncio novamente, enquanto Tsunade sentou-se calmamente por perto, tomando chá e aproveitando o show. Eventualmente, Koharu quebrou o silêncio. Cada um desses é punível com a morte. Tudo bem, então vamos sentenciar Dans à morte, disse Natsuru, olhando para Koharu e Omura. Ouvindo isso, ambos os conselheiros voltaram seus olhares para o terceiro Hokage. Eles presumiram que ele iria intervir, mas tudo o que viram foi ele sentado com os olhos fechados, seu espírito aparentemente drenado. Finalmente, Omura falou, implorando por clemência. Pelas regras, suas ações realmente justificam a morte. Mas Dans dedicou sua vida a Konoha. Se nada mais, ele trabalhou incansavelmente. Não poderíamos poupá-lo da pena de morte, selar seu chakra completamente e aprisioná-lo na ala de alta segurança? Esse é um ponto justo, Natsuru assentiu. Assim que Koharu e Omura começaram a se sentir esperançosos, Natsuru continuou. Mas quais são exatamente as contribuições dele? Quer elaborar? Suas palavras foram acompanhadas de um sorriso frio. Não mencione deveres que vêm com sua posição. Eles contam apenas como trabalho duro, não méritos. E trabalho duro pode compensar, no máximo, uma pena de morte. Dans, no entanto, cometeu 3 ofensas. Vendo os conselheiros ficarem em silêncio novamente, Natsuru sorriu. Ele havia antecipado os apelos deles por Dans. Embora Koharu e Omura, como mostrado na obra original, muitas vezes abordassem os problemas de forma rígida, suas decisões geralmente priorizavam o bem-estar de Konoha. Mesmo a decisão deles de impedir Naruto de retornar durante seu treinamento sábio no Monte Myoku pode não ter sido totalmente errada. De uma perspectiva onisciente, Naruto estava fadado a derrotar Pain. Mas do ponto de vista deles, ou mesmo da perspectiva de uma pessoa comum, a decisão deles não foi irracional. Ao contrário de Dans, que agiu puramente por seus próprios interesses. No entanto, seu apego nostálgico a Dans era inegável. Tanto a idade quanto o sentimentalismo desempenharam um papel. O mesmo poderia ser dito do terceiro Hokage. Quanto a Dans, bem, considerando que ele tentou assassinar o terceiro Hokage, a nostalgia provavelmente não era mútua. Foi por isso que Natsuru preparou tantas evidências para silenciar os conselheiros. Olhando para o terceiro Hokage, que estava sentado silenciosamente com os olhos fechados, Natsuru se perguntou sobre sua falta de intervenção. Embora o terceiro tivesse garantido a Natsuru sua posição em particular, Natsuru ainda esperava que ele implorasse por Dans publicamente. Mas como o terceiro permaneceu em silêncio, melhor ainda, seria menos problemático para Natsuru. Mais alguma objeção? Natsuru perguntou, quebrando o silêncio na sala de reuniões mais uma vez. Hiruzen, Koharu gritou, dirigindo-se diretamente ao terceiro Hokage. Embora agora ele fosse um conselheiro, sua antiga posição como Hokage e seus relacionamentos mais próximos com Tsunade e Natsuru deram maior peso às suas palavras. Natsuru apenas sorriu, sem demonstrar urgência. Finalmente, o terceiro Hokage abriu os olhos, tirou o cachimbo e exalou uma baforada de fumaça. Tsunade, ali perto, acenou com a mão irritada. Velho, você realmente deveria parar de fumar. Sua saúde não aguenta mais isso. Haha, é minha única indulgência. Além disso, qual o sentido de viver mais tempo? Disse o terceiro com um sorriso amargo. Então se virou para Koharu e Omura. O que ele disse em seguida surpreendeu os 2 conselheiros. Quanto a Dans, deixe-o ser punido de acordo com as regras. E não me pergunte, não sou mais eu quem decide. Você deveria perguntar ao quinto Hokage. Essa declaração chocou não apenas os conselheiros, mas também Tsunade. O velho não estava defendendo Dans dessa vez? Tsunade olhou para Natsuru, que sorriu conscientemente. Parecia que ele tinha feito um esforço considerável para garantir esse resultado. Koharu e Omura ficaram sem palavras. No passado, eles frequentemente incitavam o terceiro Hokage a disciplinar Dans mais severamente, apenas para ele mostrar clemência. Mas agora, diante de uma decisão de vida ou morte, o terceiro era mais resoluto do que eles. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Se você perder essa chance, você pode nunca mais ter outra oportunidade de falar por Dans, Natsuru solicitou novamente. Os conselheiros trocaram olhares, sentindo uma pontada de tristeza, como se testemunhassem sua própria irrelevância iminente. No entanto, permaneceram em silêncio. Tudo bem, então está decidido. A sentença para Dans ocorrerá depois de amanhã. Esse dia também marcará minha posse como Hokage. Pretendo anunciar os crimes de Dans durante a cerimônia, disse Natsuru com um sorriso, não vendo mais objeções. Porque esse encontro acabou sendo ainda mais fácil do que ele havia previsto. A evidência era irrefutável, não deixando espaço para ninguém questionar sua autenticidade.
O quê? Nesse momento, Koharu, Tatani e Omura Mitokado arregalaram os olhos em choque e se viraram para Natsuru. Até o terceiro Hokage não conseguiu deixar de olhar para Natsuru. Ah, esqueci de mencionar, minhas desculpas. Depois que a investigação foi concluída, eu já tinha discutido com Lady Tsunade sobre assumir como Hokage. E durante esta reunião, a notícia disso já se espalhou por Konoha, disse Natsuru com um sorriso. Está certo, e eu concordei com isso. Tsunade finalmente pousou sua xícara e falou. A própria Tsunade se sentiu um pouco emocionada. Mais cedo em seu escritório, ela não esperava que Natsuru trouxesse à tona a questão de suceder como Hokage naquele momento. Embora surpresa, Tsunade fez uma promessa quando assumiu a posição de Hokage. Ela não era de voltar atrás em sua palavra, então concordou na hora. Ela até instruiu Shizune a começar a espalhar a notícia por Konoha de que Natsuru a sucederia oficialmente como Hokage em 2 dias. Enquanto Tsunade calculava o tempo, ela percebeu que era Hokage há menos de 3 anos, cerca de 2,5. Um prazo bem curto. Claro, não o mais curto. Esse título pertencia ao 4º Hokage. Nesse ponto, as expressões de Koharu, Tatani e Omura Mitokado ficaram sombrias. Elas naturalmente não acreditavam que Natsuru tinha realmente esquecido de mencionar esse detalhe, foi proposital. Eles também perceberam um fato crucial. Natsuru já havia preparado um plano de emergência. Mesmo que eles continuassem a se opor, isso não mudaria o destino de Dans nem um pouco. Revelar os crimes de Dans durante a posse de Natsuru deixaria o público decidir seu destino. Considerando as ações de Dans, não havia dúvidas de que os moradores exigiriam sua morte. Quando esse momento chegasse, nem eles seriam capazes de implorar por Dan sem entrar em conflito com todos os cidadãos de Konoha. Se isso acontecesse, suas posições se tornariam insustentáveis. Olhando para trás, suas tentativas anteriores de implorar por Dan foram risíveis. Além disso, se eles tivessem continuado a insistir no assunto, eles sem dúvida certamente teriam ofendido Natsuru. Koharu e Omura trocaram outro olhar. Por sorte, elas não tinham discutido a força em nome de Dans. Caso contrário, elas teriam tido sérios problemas. Nesse momento, eles olharam para Natsuru novamente e não conseguiram se livrar da sensação de que, quando ele se tornasse Hokage, seria muito mais difícil lidar com ele do que com Tsunade. Há mais uma coisa. Nos próximos 2 dias, seria melhor se ninguém informasse Dan sobre isso. Posso garantir que se alguém o fizer, ele só morrerá mais rápido, disse Natsuru intencionalmente. O terceiro Hokage simplesmente suspirou e não disse nada. Entendido. Contanto que tudo ocorra de acordo com as regras de Konoha, não temos objeções. Omura finalmente cedeu. Embora fosse uma pena ver um velho amigo chegar ao fim da vida, os crimes que ele cometeu foram simplesmente grandes demais. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam deixar de sentir algum ressentimento em relação a Dans. A posição de Hokage era realmente tão importante? Por que provocar Natsuru? Então esta reunião está encerrada, disse Natsuru, dando um suspiro de alívio. Finalmente acabou, e o resultado foi muito melhor do que o pior cenário possível. Capítulo 229. O anúncio. O pior cenário que Natsuru imaginou era que todos os 3 conselheiros, incluindo o terceiro Hokage, se opusessem veementemente a ele, forçando-o a anunciar sua sucessão como Hokage de qualquer maneira. Dan tinha que morrer, não importava o que acontecesse, mas tal cenário inevitavelmente levaria a ofender os conselheiros. O objetivo desta reunião era avaliar as opiniões dos consultores e dar-lhes algum tempo para se prepararem psicologicamente. Caso contrário, ele poderia ter pulado a reunião completamente e anunciado diretamente sua sucessão como Hokage, ao mesmo tempo em que expunha publicamente os crimes de Dans durante a posse. Nesse caso, mesmo que os conselheiros quisessem defender Dans, eles teriam que considerar a possível reação dos moradores. Teria sido uma forma de forçá-los a aceitar a realidade, mas poderia ter piorado ainda mais as coisas, prejudicando ainda mais o relacionamento. Entretanto, com o resultado atual, já que os conselheiros aceitaram a resolução para Dans, o relacionamento deles não ficaria irreparavelmente tenso. Afinal, o terceiro Hokage, Omura Mitokado e Koharu Tatani ainda eram ativos valiosos. Embora rígidos e conservadores, eles eram adeptos a lidar com questões que exigiam seguir procedimentos estabelecidos. Sua riqueza de experiência poderia servir como uma oportunidade de aprendizado para a geração mais jovem, permitindo que eles pegassem o bom enquanto descartassem o ruim. Com isso, Natsuru removeu a barreira e abriu a porta. O terceiro Hokage e os 2 conselheiros saíram um após o outro, e Tsunade também foi cuidar de outros assuntos. Até mesmo deixar o cargo de Hokage exigiu alguma preparação da parte dela. Kakashi se virou para Natsuru. Natsuru assentiu para ele, sinalizando que tudo tinha corrido bem. Kakashi sorriu e apertou os olhos. Finalmente eles tinham derrubado Dans. Mais importante, ele tinha desempenhado um papel nisso. Depois que Dans foi executado, ele planejou visitar o túmulo de seu pai. Esse pensamento permaneceu enquanto Kakashi de repente se lembrou de algo. Natsuru, há algo estranho que notei durante a investigação. O que foi? Você mencionou isso para Lady Tsunade? Natsuru perguntou. Sim, mas nem o Hokage sabia o porquê, respondeu Kakashi, antes de explicar o assunto peculiar. Era sobre como Dans conseguiu pegar aqueles recursos. Ele não tinha autorização do Hokage, mas o ninja que guardava os suprimentos o deixou passar. Mais tarde, os guardas não se lembravam de nada ter sido levado do armazém. Além disso, durante as auditorias de recursos, eles de alguma forma evitaram contar completamente os itens faltantes.
Caso contrário, um volume tão grande de recursos teria sido descoberto muito antes. Ao ouvir isso, Natsuru olhou para Kakashi, principalmente para seu olho esquerdo. O que foi? Kakashi perguntou, confuso. Kakashi, você não é o único não Uchiha a possuir um Sharingan, disse Natsuru. Você quer dizer? Os olhos de Kakashi se arregalaram enquanto ele instantaneamente juntava tudo. Então era assim. Era Genjutsu, especificamente uma ilusão de alto nível lançada usando o Sharingan. Nem ele havia notado que os guardas haviam sido manipulados. Além disso, era avançado o suficiente para alterar as ações subconscientes de suas vítimas. Aterrorizante mesmo. Mas se o Sharingan estava envolvido, não era surpreendente. Kakashi pensou em sua própria técnica Mangekyou Sharingan. Embora não fosse voltada para Genjutsu, seus efeitos eram similarmente aterrorizantes. Exatamente. Então não sou só eu. Você e até mesmo Sasuke, todos têm pensado em como derrubar Dans, Natsuru disse seriamente. Kakashi não discutiu. Seus esforços proativos incomuns em reunir evidências falaram muito. Tudo bem, de agora em diante, fique de olho em Dans. Não deixe ninguém vazar informações para ele. Claro, não tem problema deixá-lo saber sobre minha próxima sucessão como Hokage, Natsuru acrescentou com um sorriso travesso. Isso faz sentido, Kakashi respondeu sorrindo também. Ele estava curioso para ver a reação de Dan às notícias. A indignação era inevitável, mas como ela se manifestaria? Batendo na mesa? Saindo furioso? De qualquer forma prometia ser divertido. Claro, Natsuru não planejava deixar a vigilância somente para Kakashi. Ele também posicionaria seu Spirit Clone para monitorar a situação. Ele estava curioso para ver se os dois conselheiros secretamente avisariam Dan e o ajudariam a escapar. Embora Natsuru achasse improvável, a possibilidade não podia ser descartada. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Não importa o que acontecesse, Dan tinha que morrer. Só então Natsuru poderia se sentir à vontade. Como esperado, o anúncio de que Natsuru seria o sucessor do sexto Hokage causou alvoroço em Konoha. Muitas pessoas não tinham objeções ao tempo de Tsunade como Hokage e apoiavam sua liderança. Mas a chave era que a própria Tsunade apoiava totalmente a ascensão de Natsuru à posição de sexto Hokage. Com seu endosso não havia razão para ninguém se opor. Embora a fama de Natsuru tenha diminuído um pouco ao longo dos anos devido à sua reclusão prolongada, a maioria dos moradores ainda se lembrava dos eventos que cercaram a sucessão de Tsunade como a quinta Hokage. Como resultado, houve pouca ou nenhuma resistência para Natsuru assumir o papel de sexto Hokage. Em pouco tempo, a notícia da iminente posse de Natsuru se espalhou por toda a vila. A maioria dos moradores comemorou e aplaudiu, gritando os nomes do quinto Hokage e do futuro sexto Hokage. É claro que nem todos ficaram felizes com a notícia. Dan, que estava se mantendo reservado, recebeu notícias de seus subordinados sobre a sucessão de Natsuru como Hokage em 2 dias. Dan congelou em choque. Por que a sucessão estava acontecendo tão cedo? Tsunade ainda era tão jovem e capaz de servir por muitos anos. Dan assumiu que suas declarações anteriores sobre renunciar eram meras piadas. Quem desistiria voluntariamente da posição de Hokage? Mas se isso fosse verdade, então ele realmente não tinha mais chance. A força de Natsuru há muito ultrapassava o que poderia ser enfrentado por meio de assassinato. Rangendo os dentes, os olhos de Dan brilharam com uma luz fria e calculista. Depois de se acalmar, ele começou a planejar. Ele esperaria até que a comoção acabasse antes de fazer seu movimento contra Natsuru. Natsuru achava que se tornar Hokage o impediria? Impossível. Natsuru era jovem demais. Mesmo que Dan esperasse até sua própria morte, Natsuru ainda estaria no auge. Como Dan poderia aceitar tal realidade? Se a força não fosse uma opção, ele teria que recorrer a táticas mais sutis. Sem que ele soubesse, não haveria oportunidade para ele esperar essa tempestade passar. Seu tempo havia acabado. Natsuru, você realmente vai se tornar Hokage? Ino perguntou incrédula olhando para ele. Claro que é verdade, disse Natsuru, aproveitando a surpresa dela para beliscar sua bochecha com um sorriso. Ugi, mas é tão repentino. Ino exclamou. Não havia notícias antes, e agora elas se espalharam por todo lugar. Sim, foi adiantado por causa de algumas circunstâncias inesperadas, Natsuru assentiu. Originalmente, ele tinha planejado esperar um pouco mais para assumir. Essa linha do tempo deveria se alinhar com a invasão da dor. Afinal, Pen estava fadado a atacar Konoha mais cedo ou mais tarde por causa do Nove Caudas. Aquela batalha era inevitável. Entretanto, Natsuru não deixaria Pen destruir Konoha novamente. Ele havia planejado mostrar toda sua força durante aquela batalha, elevando sua reputação a novos patamares. Naquele ponto, anunciar sua ascensão ao Hokage teria sido perfeitamente cronometrado. Infelizmente, a situação com Danzo forçou a assumir o papel mais cedo do que o esperado. Claro, Natsuru sentiu que sua força atual já era mais que suficiente para lidar com a posição. Tudo bem, hora de comer, disse Shinai enquanto entrava carregando um prato, sorrindo ao ver a interação próxima de Natsuru e Ino. Shinai não ficou surpresa com a notícia de Natsuru se tornando Hokage. Ela só sentiu orgulho. Ok, mãe, eu ajudo a carregar os pratos, Natsuru disse com um sorriso, correndo para a cozinha para ajudar. Ele não demonstrou nenhum dos ares de alguém prestes a assumir o manto de Hokage. Quando todos os pratos estavam na mesa, uma voz soou. Cheira tão bem. Que pratos deliciosos temos hoje. Tsunade, acompanhada por Shizune, abriu a porta e entrou sem cerimônia. Ela estava ali para roubar uma refeição, de novo. Sim, de novo. Ela já estava bem acostumada com isso.
Tsunade-sama, entre e sente-se. A louça já está preparada, Shinai disse com um sorriso quando a viu. Embora Shinai sempre tenha sido fã de Tsunade, com o tempo, sua excitação em vê-la desapareceu. Isso se deu principalmente porque Tsunade raramente agia com seriedade, não tinha senso de decoro e frequentemente vinha para refeições de vagabundos. HMPH, como esperado, os pratos de hoje parecem incríveis. Seu pirralho, depois de tudo que fiz por você, você nem me convidou para jantar, disse Tsunade enquanto habilmente se sentava ao lado de Shinai. Ao ver a variedade de pratos, seus olhos brilharam. Tsunade sabia muito bem o quão excepcionais as habilidades culinárias de Shinai eram facilmente comparáveis às de um chefe profissional. Era exatamente por isso que ela continuava voltando para refeições de vagabundos. Porque mesmo que eu não te convide, você ainda vai aparecer, Natsuru respondeu com um sorriso. HMPH, Tsunade bufou, abandonando o assunto e mudando para outro. Tudo ocorreu bem. Nenhum dos clãs se opôs. Natsuru assentiu sem surpresa. Afinal, ter sucesso como Hokage era um grande evento. Não poderia ser tratado autocraticamente. Notificações adequadas tinham que ser feitas, e os clãs tinham que ter uma chance de expressar sua oposição. Mas que tipo de relacionamento Natsuru tinha com esses grandes clãs? Não havia necessidade de mencionar o trio Inushika CH. A herdeira do clã Iga, Hinata Iga, era colega de classe de Natsuru, e ela estava passando muito tempo com o Ino recentemente. O clã Iga não tinha motivos para se opor. Quanto ao clã Inuzuka, Natsuru tinha um ex-companheiro de equipe da Anbu que era da família deles, e Kiba Inuzuka, um colega de classe de Natsuru, também era filho do líder do clã. O mesmo aconteceu com o clã Aburame. Shino Aburame era filho do líder do clã Aburame. As famílias restantes? Elas tendiam a seguir os ventos predominantes, e agora, os ventos estavam soprando a favor de Natsuru. Então, quando ele levantou o assunto durante a reunião, até mesmo os dois assessores, sabendo que as formalidades ainda não estavam totalmente preparadas, não expressaram uma única objeção. Capítulo 230, Noivado. Os dois conselheiros sabiam muito bem que era quase impossível para os principais clãs se oporem à ideia de Natsuru se tornar o sexto Hokage. Em outras palavras, enquanto Tsunade concordasse, a sucessão de Natsuru seria uma conclusão precipitada. Depois do jantar, Tsunade recostou-se confortavelmente na cadeira, sorrindo enquanto dizia: só mais alguns dias e finalmente poderei aproveitar minha aposentadoria. Sempre tive inveja da vida tranquila do velho. Ao ouvir isso, Natsuru piscou, mas não disse nada. Ele não tinha intenção de deixar Tsunade se aposentar completamente. Isso seria desperdício demais. Entretanto, vendo quão satisfeita ela estava, Natsuru decidiu não dizer nada que pudesse piorar o humor dela, para não enfrentar seu punho de ferro. Mãe, tem uma coisa que preciso discutir com você, Natsuru disse de repente. Acho que não posso ajudar muito com sua sucessão de Hokage, Shinai respondeu, confusa. Ela era apenas uma pessoa comum, sem experiência em tais assuntos. Não é sobre a sucessão do Hokage. É outra coisa, esclareceu Natsuru. Ele olhou para Tsunade, que ainda estava sentada sem fazer nada. Isso é algo que eu não deveria ouvir? Tsunade perguntou, cansada e preguiçosa demais para se mover. Não é que você não possa saber, disse Natsuru, considerando o status de Tsunade. Após um suspiro, ele decidiu não pedir para ela ir embora. Natsuru então parou Ino, que ainda estava ajudando Shinai com as tarefas. Confusa, Ino se deixou levar. Vendo isso, Tsunade pausou, e então ela de repente entendeu o que Natsuru estava prestes a fazer. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ela olhava ao redor, lamentando a falta de álcool. Se houvesse bebidas, esta seria a hora perfeita para comemorar. Mãe, estou planejando ficar noivo da Ino, disse Natsuru. Shinai congelou por um momento e então sorriu calorosamente. Tudo bem. Visitarei a família Yamanaka em alguns dias para discutir isso. Tsunade tinha uma expressão de eu sabia, enquanto os olhos de Shizune brilhavam enquanto ela observava a cena se desenrolar. É engajado? Ino, uma das principais partes envolvidas, ficou ali, atordoada. Quando ela finalmente processou o que Natsuru havia dito, seu rosto ficou vermelho brilhante. O que foi? Não quer? Natsuru provocou, segurando as bochechas coradas de Ino com as mãos e sentindo seu calor. Não, eu quero. Estou disposta. Ino disse rapidamente, esquecendo momentaneamente os outros presentes. É tão repentino, eu não estava preparada. Bem, eu originalmente planejei esperar até o ano que vem, depois que fizéssemos 16 anos, mas já que estou prestes a me tornar Hokage, faz sentido adiantar. Dessa forma, seus pais podem se sentir mais à vontade, explicou Natsuru. Ele imaginou que a própria Ino provavelmente não se preocupava com tais coisas. Afinal, ele havia se mostrado confiável e seguro. Os pais dela, no entanto, podem ter tido preocupações persistentes. Além disso, Natsuru tinha chamado a atenção de muitas pessoas recentemente. Quando ele se tornasse oficialmente Hokage, ainda mais pessoas iriam se interessar por ele. Toda a família sonhava em se aliar ao Hokage. Embora fosse amplamente conhecido que Natsuru tinha uma namorada, ele ainda não era casado, nem mesmo noivo. Para evitar tais complicações, Natsuru decidiu oficializar o relacionamento. Ao ouvir isso, Ino assentiu, seus olhos brilhando como água de outono enquanto ela o olhava com admiração. Ai, eu não esperava que mesmo na minha idade eu ainda seria submetida a esse tipo de afeição pública. Já comi o suficiente do jantar, mas não consigo engolir essa comida de cachorro. Shizune, vamos voltar, disse Tsunade, espreguiçando-se preguiçosamente.
Sim, Tsunade-sama, Shizune respondeu, lançando um olhar de desejo para Natsuru e Ino. Ela não conseguia deixar de invejá-los e esperava conhecer alguém com metade do excepcional que ele. Ouvir as palavras de Tsunade trouxe Ino de volta à realidade. Ela percebeu que eles ainda estavam na casa de Natsuru, e seu professor estava presente. Envergonhada, ela corou ainda mais. Ainda assim, apesar de sua timidez, Ino escolheu ficar perto de Natsuru, relutante em se separar dele. Depois que Tsunade e Shizune foram embora, Natsuru informou Shinai antes de levar Ino para a família Yamanaka. Ino, nos conhecemos há 9 anos, disse Natsuru, sentindo-se nostálgico. Naquela época, ele só tinha ido comprar um buquê de flores, nunca esperando tudo o que aconteceu desde então. Sim, você nem sabia onde ficava a padaria, e eu tive que te mostrar, disse Ino com um sorriso, relembrando o primeiro encontro. Ela se sentiu grata por aquele encontro casual. Se eles não tivessem se cruzado naquela época, Natsuru poderia tê-la tratado da mesma forma que as outras garotas da classe. Se esse fosse o caso, Ino duvidava que ela teria tido muitas chances com ele. Afinal, Natsuru era simplesmente excepcional demais. Sim, Natsuru concordou, refletindo sobre como as coisas tinham chegado a esse ponto. Sobre a história de Ino. O trio Ino Shika CH foi uma ajuda significativa durante o crescimento de Natsuru. Agora, eles estavam entre seus apoiadores mais firmes. Mesmo depois de se tornar Hokage, Natsuru dependeria muito do trio para muitas tarefas. Então, escolher Ino fez todo sentido. Naquela época, sua resistência era tão baixa que tive que carregá-la no caminho de volta, disse Natsuru, parando por um momento antes de se inclinar para sussurrar algo no ouvido de Ino. Ino ficou assustada por um momento, depois assentiu. Assim como quando eram mais jovens, Natsuru se agachou e deixou Ino subir em suas costas. Com passos firmes, ele começou a andar na direção familiar, conversando com ela enquanto andavam. Ino, embora seja bom para nós ficarmos noivos cedo, nosso casamento pode precisar esperar. O mundo ninja pode ficar caótico nos próximos anos, então é melhor adiar nosso casamento até que as coisas se acalmem, disse Natsuru pensativamente. Ele não tinha intenção de se casar e ter filhos durante os anos turbulentos que se aproximavam. Apenas levantar a bandeira do noivado já era arriscado o suficiente. Casar e começar uma família aumentaria essas apostas exponencialmente. Ok. Ino, perturbada pelo assunto, corou profundamente e incapaz de resistir. Ela não estava com nenhuma pressa em particular, afinal, eles ainda eram bem jovens. Não demorou muito para que Natsuru chegasse à casa dos Yamanaka com Ino relutantemente agarrada a ele, sem querer deixá-lo sair. Tudo bem, temos bastante tempo no futuro. Quando estiver lá dentro, certifique-se de contar aos seus pais sobre o noivado para que eles possam se sentir à vontade, disse Natsuru com um sorriso, dando um beliscão brincalhão na bochecha dela. Ok. Ino assentiu, então de repente deu um passo à frente, pressionando-se no abraço de Natsuru. Ela inclinou a cabeça para cima para encontrar os olhos dele. Corando furiosamente, ela fechou os olhos. Diante de tal momento, quantos poderiam resistir? Natsuru certamente não poderia. Ele colocou os braços em volta de Ino e se inclinou. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.